seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 25 da 14.5, regra da cadeia. Temos uma função n que depende de três variáveis, p, q e r, e essas funções p, q e r também são funções de três variáveis, dependendo de u, v e w. Então pede para calcular as derivadas parciais de n em relação a u, v e w, e aplicar nesse ponto, né? Quando U é 2, V é 3 e W é 4, ok? Então, o esquema que a gente vai precisar é o seguinte, esse é o esquema, eu tenho aqui a regra da cadeia funciona dessa maneira, né? Ou seja, eu quero a derivada parcial de n em relação a u, a v e a w, então a gente vai pegar essas multiplicações que a gente viu na aula que está aparecendo aí para vocês. Então, o que acontece? Eu vou precisar das derivadas parciais de n em relação a p, tá vendo que ela aparece aqui, 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 em relação a q aparece aqui, 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 em relação a r aparece aqui, aqui e aqui. Então, o que acontece? Eu fiz um programa no MATLAB para calcular as derivadas. Essas derivadas não são difíceis de se calcular, utilizando a regra do quociente, ok? Essas daqui mais fáceis ainda, né? P em relação a U, então V e W é constante, então vai dar 1. Q em relação a U, o V é constante, o W também é constante em relação a U, então vai dar W. O R em relação a U, o W é constante, o V é constante, então vai dar V, né? Porque 1 vezes V, então essas aqui que aparecem aqui, 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 aqui. E aqui também são fáceis de derivar, porque essas funções aqui são bem simples de serem derivadas. Essas daqui que repetem, elas são mais complicadas de fazer, não que é complicado, é maior a conta, mas utiliza a regra do quociente, utilizando duas constantes e derivando em relação à variável que você está querendo. Beleza? Então, o programa que eu fiz lá no MATLAB é esse aqui, ó. Ou seja, P, Q, R, U, V e W são simbólicos. Aqui eu tenho minha função original, n, é P mais Q que divide P mais R. Aqui eu tenho as derivadas parciais de n em relação a P, em relação a Q, em relação a R. Aqui eu entrei com minhas outras funções, P, e Q e R, que depende de U, V e W. Aqui eu tenho as derivadas parciais delas em relação a U, V e W que eu vou precisar, tanto da P, quanto da Q, quanto da R, beleza? E aqui eu tenho a fórmula da cadeia propriamente dita, tá vendo? Que é exatamente essa conta que aparece aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, essas três linhas que aparecem aqui, são exatamente essas três linhas que aparecem aqui, ó. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E aqui o teste é para achar realmente o valor aplicado da derivada parcial em relação a U no ponto, em relação a V no ponto e em relação a W no ponto. Beleza? Então vamos lá? A gente pede para, por exemplo, você poderia pedir cada uma das parcelas que compõem essa soma aqui, né, esses produtos aqui, ó, você poderia pedir cada um e ir anotando, beleza? Mas aqui para não tomar muito tempo, como as contas são fáceis de serem feitas, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para poder fazer a derivada parcial em relação a U já simplificada. Então, quando você... Daí está o resultado, menos... Vamos escrever de maneira mais concisa. Então, deu quem? Deu menos V menos W, que multiplica W mais 1, dividido por U mais W ao quadrado, que multiplica V mais 1. Então, vamos anotar esse resultado lá no nosso quadro. Então, quem que é dn, né? dn du, então o resultado deu menos, então uma fração, V menos W que multiplica W mais 1, todo mundo que multiplica U mais W ao quadrado que multiplica V mais 1. Então a gente precisa calcular isso aqui no ponto
quando o V e W vale 2, 3, 4. Então, quando você faz essa conta aqui, então é só colocar no lugar do U, colocar 2, no lugar do V, colocar 3, e no lugar do W, colocar 4. Beleza? Isso aqui é o que a gente chamou aqui de teste 1. Então, quando você pega o teste 1, vai dar 5 sobre 144. Então, o nosso primeiro resultado, 5 sobre 144. Agora, a nossa derivada parcial de n em relação a v, a gente vai ver quanto que dá lá no programa. Então, aqui vamos pedir para já dar simplificada n em relação a v. Vamos pedir para dar uma melhorada na resposta. Então, deu parecida com a outra, tá vendo? U menos 1, que multiplica W mais 1, dividido por U mais W, que multiplica V mais 1 ao quadrado. Então, vamos copiar isso aqui. Então, deu menos. Temos uma fração. Então, U menos 1, que multiplica W mais 1, dividido por U mais W, que multiplica V mais 1 ao quadrado. Então, novamente, quando você avalia isso aqui em 2, 3 e 4, você vai ter, que é o que a gente chamou de teste 2 lá, né? Ou seja, chamando teste 2, menos 5 sobre 96, menos 5 sobre 96, e por último, a derivada parcial de n em relação a w, vamos ver quanto que dá lá, a gente chamou de nw, pedir para simplificar já, nw, deu isso, vamos pedir para dar uma melhorada na resposta, ok? Muito parecido, u mais v, que multiplica u menos 1, dividido por u mais w ao quadrado, que multiplica v mais 1. Então, deu uma fração, u mais v, que multiplica u menos 1, dividido por u mais w ao quadrado, que multiplica v mais 1. Então, eu quero avaliar isso aqui também no ponto 2, 3, 4. Então, é só substituir aqui. A gente chamou isso lá de teste 3. Teste 3. Dá 5 sobre 144 igual à primeira, né? 5 sobre 144. Então é isso. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.